Taquigrafia. A geração de hoje praticamente não conhece essa técnica de abreviação de palavras. Mas na década de 40, foi ela quem abriu as portas do jornalismo para um jovenzinho chamado Erasmo de Freitas Nuzzi. Sua carreira se desenvolveu lado a lado com a Fundação Casper Líbero. Na primeira escola de jornalismo da América Latina, ele foi aluno, professor e diretor. Aqui, o professor Erasmo vai relembrar episódios de sua vida que pouca gente conhece, como a noite que passou na cadeia durante a ditadura e a oportunidade única de entrevistar um presidente da República. Essas são as histórias de quem fez história. Eu comecei a trabalhar no jornal A Gazeta no dia 16 de novembro de 1946, para atuar no Centro de Debates de Assuntos Econômicos Casper Líbero, que realizava reuniões semanais com as figuras mais ilustres da área econômica de São Paulo e do Brasil. A minha função, taquigrafar tudo, fazer um relatório completo para o jornal A Gazeta, dar a notícia a mais ampla possível desses debates. E me recordo de dois que, na minha opinião, foram os mais relevantes. Foram as reuniões em que se discutia a ideia da criação do Banco Central do Brasil. Instituto que fazia falta no arcabouço da nossa economia. Um outro assunto inesquecível foi a abertura de uma campanha da mais ampla alfabetização, porque o número de analfabetos no Brasil era vergonhoso naquela época. Ainda hoje não é muito agradável. Esses dois assuntos, na minha opinião, foram os mais relevantes, outros também. E assim eu iniciei a minha vida na Fundação Casper Líbero, durante o período de 61 anos aqui tenho estado. A minha atividade não era limitada a um só jornal. Nos diários associados, na edição paulista do jornal à noite, algumas reportagens para o estado de São Paulo, que naquele período estava sob intervenção federal. E na Gazeta, a minha tarefa eu já expliquei. Agora, conheci muitos jornalistas, chefes de redação, todos eles eram amigos, né? E na redação dos diários associados, eu era uma espécie de trabalhador por tarefas. Precisava, me chamavam. Uma delas, por exemplo, o Getúlio Vargas foi apanhado de surpresa com uma entrevista publicada pelo Correio da Manhã. Essa entrevista foi do José Américo de Almeida, que era ou fora ministro do Getúlio, em que, em plena ditadura, ele clamou pelo absurdo do Brasil manter uma força expedicionária na Itália, a FAB e a FEB, combatendo o fascismo e o hitlerismo, e não haver no nosso país liberdade de opinião, liberdade de imprensa, enfim, um regime democrático. O Getúlio, apanhado de surpresa, convocou a imprensa para o Palácio do Governo em Petrópolis para fazer uma ampla declaração a respeito do assunto. E nesse discurso, declaração, ele revelou que já era propósito
interromper a censura, restabelecer o regime democrático, convocar eleições e por aí afora. Foi um discurso longo. Nesse dia, os diários associados pediram que eu fosse correndo e, através das ondas da rádio difusora, acompanhasse a transmissão do discurso e taquigrafasse. E eu fiz isso, junto com um colega chamado Demócrito Paganelli. Nós nos revezávamos. Assim que o discurso acabou, meia hora depois, a redação tinha a íntegra do discurso do Getúlio. O Diário da Noite, nesse dia, 23 de fevereiro de 1945, tirou 7 edições por causa do texto do discurso. É um trabalho que não pode ser esquecido. É um exemplo de como eu trabalhava e com quem eu trabalhei naqueles períodos. Eu me tornei taquígrafo de uma forma curiosa. Naturalmente, quando eu fiz o curso de perito contador, tinha matéria no currículo, mas eu só estudava para passar, nunca liguei. Mas em 1941, trabalhando numa empresa no Brás, o dono da empresa, Henrique Martiniano Waldheim, pegou um exemplar, não é propaganda, da revista Seleções e me deu e disse assim: Nuzzi, leia este artigo, você pode se interessar. O título do artigo era Carreira Simples que Leva Longe, e falava da importância da taquigrafia e citava exemplos de várias personalidades que começaram como taquígrafos e foram sendo cada vez mais importantes em seus países. Bem, diante dessa exposição do valor da taquigrafia, eu vou estudar para valer. E fui fazer um curso, que por sinal era gratuito. Fiz o curso, me interessei pelo assunto, resolvi me aperfeiçoar e me tornar um profissional para valer. Assim, eu comecei a minha carreira de taquígrafo com o método Oscar Leite Alves e conheci o próprio autor do método. E, a partir de então, montei um curso de taquigrafia para ensinar aos outros também aquilo que estava sendo tão útil para mim. Um dos meus trabalhos de taquígrafo era acompanhar o repórter para que aquilo que ele fosse perguntando aos entrevistados saísse na sua totalidade. Vou citar um exemplo. O Correio Paulistano tinha um redator, Paulo Zing, que era meu amigo. Ele um dia me telefonou e disse: Lúcio, preciso de você para uma reunião mais ou menos sigilosa de líderes estudantis. Eu relembro que estava na ditadura e havia censura. Então eu compareci ao local da reunião. Estava lá, que eu me recorde, o presidente dos diretórios, 11 de agosto, Germinal Feijó, da Faculdade de Medicina, João Bellini Bursa, e mais da Politécnica e da Filosofia. Estávamos no meio da reunião quando baixou a polícia política e fomos todos presos. Os presidentes de diretórios, o Zig e eu, fomos para a Ordem Político-Social no Largo General Osório. Todos, cada um, ocupamos uma cela comum para todos. Chegou uma determinada hora, o policial desceu e disse: quem é o Nuzzi aí? Aí a turma até gostou: você vai ser o primeiro a levar pancada. Sou eu. Então venha comigo. Eu subi, mas em vez de ir para o lugar de pancadaria, ele me levou para o gabinete do superintendente da Ordem Política e Social. Quando eu entrei
na sala, eu olhei, estava um amigo meu, jornalista, Luiz Araújo Faria, que era secretário da edição paulista de à noite. Cumprimentava, e o superintendente da ordem política, o senhor é taquígrafo? Sou. Tudo bem. O senhor senta aí e vamos começar o interrogatório dos que estão lá embaixo e depois o senhor me faça uma cópia íntegra de tudo isso. Tudo bem? Com aquele jeito delicado que o pessoal da polícia costuma usar. Disse, tudo bem. E começou, subiu o Bellini, subiu o Germinal, subiram todos. Terminaram os depoimentos, eu sentei na máquina de escrever e datilografei tudo. Bom, era mais ou menos umas 2 horas da madrugada, não tinha mais ninguém. Eu peguei as folhas de papel datilografadas com cópia, pus em cima da mesa do superintendente, doutor Tavares do Carmo, saí para o corredor, não tinha ninguém. Eu morava nessa época na rua Santa Efigênia, 615, pertinho dali. Disse, bom, não tem mais nada, vou embora para casa. E fui. Mal tinha adormecido, um barulhão na porta. Saí do sobrado, o que é? O senhor é fulano de tal? Sou. O senhor não estava preso? Estava. E como é que o senhor sai de lá e não dá satisfação? Ué, não tinha ninguém para dizer nada, vim embora. Não, doutor Tavares quer vê-lo. Lá fui eu de novo para a ordem política e social. Ele disse, acabei de ler os relatórios, está tudo muito bom, e eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a sua convicção política? Eu disse, nenhuma, não tem partido. Muito bem. O senhor gostaria de trabalhar aqui como taquígrafo? Depende do salário e do horário. Esse o salário é R$ 1.800, não era reais. Naquele tempo, nem me lembro mais qual era a moeda. Se era, e ainda o nosso R$ 1.000 ou o que é. Eu aceito. Então, traga uma foto, etc. O senhor está contratado a partir de hoje. Uma bela saída, um belo final para quem entrou como prisioneiro e saiu como funcionário. Eu acho que isso já é uma coisa curiosa da minha vida ao longo do tempo. Aqui, em minhas mãos, está um retrato em que aparece o presidente Getúlio Vargas, que tinha sido eleito em 1950, em São Borja, na fazenda do Batista Luzardo, que tinha sido ministro, uma figura importante. Ele estava lá descansando para chegar no dia da posse. Nessa época, eu era redator político também, porque eu sempre tive muitas atividades, maníaco por trabalho. Era redator político do Jornal de São Paulo. Vocês não devem se lembrar, porque ele já fechou. E o Jornal de São Paulo me incumbiu de entrevistar o Getúlio, lá no Rio Grande do Sul. Vocês se lembram do criador do jornal Última Hora? Ele dizia que ele tinha o monopólio de obter entrevista com o Getúlio Vargas. E eu recebo essa tarefa do Jornal de São Paulo, pagaram a passagem, lá fui eu para o Rio Grande do Sul. Mas eu fui em companhia do presidente do PTB em São Paulo, o Ícaro Cido. Chegamos em São Borja, ele estava na fazenda do Batista Luzardo e lá fomos para a fazenda. No meio do caminho, eu e o Ícaro pegamos o maior temporal que eu já vi na vida, mas chovia que parecia um dilúvio, tudo alagado. Chegamos na fazenda, falamos com o Batista Luzardo, qual era a minha missão lá no Rio Grande do Sul. Ele falou com o presidente Getúlio, ele disse que ia pensar. Mas a chuva não passava, então eu acabei ficando 2 dias na fazenda.
e almoçando e jantando na mesa em que estava o presidente eleito. E, naturalmente, havia aquelas conversas normais, pá. E eu, com o meu caderno, fui taquigrafando tudo que eu ouvia. Do segundo dia, lá pelas tantas, o Gregório, com todo respeito, sem preconceito, com o Negrão, que era o chefe da guarda do Getúlio, apareceu lá estava tomando café. O chefão quer falar com o senhor. Delicadamente. Lá fui eu. Getúlio estava numa espécie de bungalô, ao lado da casa maior da fazenda. Aí eu fui lá. Ele disse, moço, o senhor tem no almoço e no jantar, escreve sem parar. O que o senhor está escrevendo? Disse, bom, presidente, eu estou anotando coisas que possam alimentar uma reportagem, já que o senhor não quer conceder entrevista, né? Leia tudo isso aí. Eu li. Ele ouviu tudo. Pois, agora releia devagar. Esse presidente é chato, mas tá lá. Fui lendo, corta, acrescenta, corta, acrescenta, risca isso, corta, acrescenta. E assim eu fiz com tudo que tinha anotado. Você já tem a minha entrevista. Está satisfeito? Muito obrigado, presidente, mas não estou. O que é que o senhor quer mais? Eu digo, o senhor teve 1 milhão de votos em São Paulo. Seria possível o senhor escrever uma carta ou uma declaração de agradecimento ao povo paulista pela extraordinária votação? 1/3 da sua votação é de São Paulo. Gregório, dá uma folha de papel. Deu, sentou e foi escrevendo no próprio punho uma lauda inteira agradecendo ao povo de São Paulo, datou e assinou. Está aqui a sua declaração pedida. Muito obrigado, presidente. Saindo de lá, falei com o Ícaro. Isso aqui é um retrato. O Getúlio, depois do almoço, deu uma passeiozinha, né? Então está aí. Eu estou bem atrás dele, ao lado ali. O Jornal de São Paulo, quando eu falei para o Machado, que era o secretário, estou com isso e isso, pega o avião já para São Paulo. Peguei o avião e o Jornal de São Paulo pôs na primeira página a declaração do Getúlio agradecendo ao povo paulista. Foi a única entrevista que o Getúlio concedeu como presidente. Eu tenho essa satisfação, não vou dizer orgulho, de ter conseguido isso e considero como o meu maior feito jornalístico essa entrevista, porque realmente ele não concedia entrevistas de jeito nenhum. Esse é um ponto que me deixou muito feliz como profissional. Eu já era, naquela época, 1943 em diante, jornalista registrado. Portanto, tinha o direito a tudo que os jornalistas teriam e tinham naquela época. Aliás, um dos direitos de uma das nossas constituições era que jornalista não precisava pagar imposto de renda. Uma beleza. E, por isso, eu, estando na Gazeta, taquigrafando as reuniões do Centro de Debates e vendo a instalação do curso em 1947, fiquei ansioso para fazê-lo, para ter um diploma de nível superior. O curso durava 3 anos. Mas o horário do curso, sobre o curso de inauguração, eu gostaria de dizer alguma coisa, era um horário meio complicado. Começava às 5 horas da tarde e ia até às 10 da noite. Nesse período eu estava trabalhando, não podia. Então fiquei na vontade em 47, 48, 49. Em 50 foi eleito governador o engenheiro Lucas Nogueira Garcês.
E eu fui ser um dos secretários de imprensa do governador, junto com o colega Edmundo Rossi. E combinei com o Rossi. Rossi, o governador viaja todas as semanas, aos sábados. Eu vou acompanhá-lo como secretário e você fica liberado dessa tarefa. Mas, em compensação, nos dias da semana, de segunda a sexta, eu vou sair aqui do Palácio dos Campos Elíseos às 4h30 para assistir às aulas da Faculdade de Jornalismo. Mas por que você vai fazer a faculdade? Porque eu quero ter um título de nível superior. E assim eu comecei a estudar em 1950 e fiz o curso 50, 51, 52. Naquela época durava 3 anos. Essa foi a razão e por que eu fiz o curso, que teve uma grata surpresa ao final. Eu descobri que de toda a turma, as maiores notas do curso tinham sido as minhas. E havia uma bolsa de estudos para a Universidade Prodel de Roma. Bolsa essa instituída pela família Jafé. Então, subitamente, eu me vi agraciado com uma bolsa para estudar na Itália. E lá fui eu para Roma, para a Universidade Prodel. E voltando para o Brasil, eu fui em 1955, chamado pelo Dr. Luiz Silveira, que era o diretor do curso de jornalismo, a respeito das peripécias desse curso, eu gostaria de dizer alguma coisa depois, que me intimou a trabalhar no curso. Eu não posso dizer faculdade, porque ainda não era faculdade, era curso. Como professor, mas o que é que eu vou ensinar, doutor Luiz? Bom, em primeiro lugar, você vai ensinar taquigrafia. Segundo, você vai fazer um curso de jornalismo europeu nos dias atuais. Você ficou lá vários meses e tem uma visão in loco desse jornalismo que se pratica. É essa a sua tarefa. E assim eu entrei para o quadro docente da faculdade hoje, de Comunicação Social Casper Liber. Bem, eu gostaria de dizer o seguinte: o ensino de jornalismo sempre, não sei porquê, não recebeu apoio, ou muito apoio, dos meus colegas de imprensa. Achavam uma atividade que não fazia falta. Curiosamente, esse menosprezo, digamos assim, não é só no Brasil. Onde esse ensino começou? Nos Estados Unidos. Em 1908, a Universidade de Missouri incumbiu o professor Walter Williams de organizar esse curso. E o Walter Williams usou um estratagema. Ele mandou para os principais jornais norte-americanos, e isso pouca gente sabe, uma consulta. Se você fosse montar um curso de jornalismo, o que você ensinaria? Essa consulta girou pelos Estados Unidos. À base das respostas, ele montou o curso de jornalismo da Universidade de Missouri, com a ressalva: este curso é fruto de uma pesquisa de todos os jornais do país. Com isto, ele tapou a boca dos que criticavam ou desdenhavam da existência do curso. E o curso está lá até hoje. É, portanto, o primeiro curso que começou em 1908 e está
já com mais de 100 anos. Segunda fase, o cidadão Joseph Pulitzer, grande empresário da imprensa norte-americana, instituiu um prêmio de 2 milhões de dólares para a Columbia University de Nova York ou Harvard, uma das duas, instalar um curso de jornalismo, 2 milhões de dólares. Harvard topou, mas apresentou todo um esquema que ela entendia que devia ser. O Pulitzer não aceitou. A Columbia University aceitou o esquema do Joseph Pulitzer e montou o curso. E o Pulitzer, como vocês sabem, ele instituiu também um prêmio anual para o melhor trabalho jornalístico, 25 mil dólares. E o jornalista norte-americano que recebe esse prêmio está com a vida feita. Porque daí para frente ele passa a ser requestado, porque é uma sumidade. Bem, eu escrevi um trabalho, Casper Libero, o Pulitzer da imprensa brasileira, porque Casper Libero também, como ocorreu na caso da Columbia University, foi o homem que deu início, com a sua carta-testamento, à existência de curso de jornalismo no Brasil. Sem ele, sem o pessoal da Fundação Casper Libero, que se empenhou para instalar este curso, não haveria ensino de jornalismo no Brasil. Hoje temos escola de jornalismo por toda parte. Os problemas do ensino de jornalismo naquela época foram vários problemas. Para começo de conversa, o governo baixou uma série de decretos sobre o ensino de jornalismo. O primeiro deles, em 1938, dizia que estava criado o curso de jornalismo que deveria ser instalado pelo governo federal e pelos governos estaduais, atendendo à necessidade de uma melhor formação do profissional. Nem o governo federal, nem o estadual, ou os estaduais, instalaram qualquer coisa de curso. A coisa ficou no papel. No papel. E alguns anos depois, foi baixado o decreto 5.480. Esse estabelecia decreto-lei. O curso de jornalismo dizia a duração, as matérias que deveriam ser estudadas e com um detalhe, ou pormenor. O curso deveria ser mantido por uma faculdade de filosofia. Seria uma das várias seções da faculdade de filosofia. Assim ficou, mas o 5.480 era decreto-lei e precisava ser regulamentado. E o governo não regulamentava coisa alguma. Aí entra em ação a Fundação Casper Libero, porque do testamento saudoso Casper Libero, um dos itens fala que a Fundação teria 3 propósitos: culturais, patrióticos e jornalísticos. E no cultural, o próprio testamento trazia uma série de palavras sobre a instituição de um curso de jornalismo, e o Casper relata uma série de itens que deveriam ser obedecidos. A Fundação Casper Libero, que
se organizou entre 43, daí para frente, de acordo com o testamento, tinha que providenciar a instalação desse curso. As pessoas encarregadas de instalar o curso, João Batista de Souza, que era o editor da página literária da Gazeta, logo se defrontaram com esses problemas. A lei, o decreto, precisava ser regulamentado. Segundo, o próprio 5.480 falava em faculdade de filosofia. São Paulo, naquela época, tinha duas faculdades de filosofia, a da USP e a da PUC. Então, a Fundação São Paulo, mantenedora da PUC, foi contatada pelos diretores da Gazeta sobre a possibilidade de um convênio para instituir o curso de jornalismo, tudo correndo à custa da Fundação. E a PUC dava o respaldo legal para ele funcionar. Fez-se o convênio e começaram os estudos para instalar o curso. Chegou-se a um acordo e o curso foi implantado em 1947 com uma solenidade que repercutiu no país inteiro. A solenidade foi no auditório da Gazeta, lá na antiga Rua da Conceição, hoje Avenida Casper Líbero, com a presença dos reitores da USP, da PUC, da Universidade do Brasil do Rio, ministros, enfim, os maiores nomes da política e da cultura estavam lá no auditório, que foi pequeno para conter a assistência. Assim começou o curso, em 1947. Um pormenor. O curso não havia sido autorizado pelo Ministério da Educação e Saúde daquela época. Mas começaram as aulas, porque o Dr. João Batista, seu filho, foi informado que ele podia começar, que ia sair um decreto autorizando. E realmente, alguns dias depois, o decreto autorizava o início do curso de jornalismo. Mas eu gostaria, se me fosse permitido, de dizer que essa série de decretos sobre curso de jornalismo, na verdade, não foi um, foram 7 decretos. Né? Como a memória às vezes falha, eu anotei o número de todos eles. Em virtude dos esforços da Fundação Casper Líbero e dos encarregados de montar o curso, saiu o decreto regulamentador, que foi o 22.245 de 1946. Saiu. Depois deste, veio o decreto 2387, de maio de 47. O que dizia esse decreto? Vejam bem a data, maio. Autorizava o funcionamento do curso, mas o curso já estava funcionando. Depois veio o decreto 26.493, março de 49. Mudava o currículo dos cursos de jornalismo. Posteriormente, veio o decreto 27.514, reconhecendo o curso da Casper Líbero. E, finalmente, o decreto 43839, de junho de 1958, dando autonomia ao curso de jornalismo. Mas ele continuava amarrado à Faculdade de Filosofia. Cessa o período dos decretos, porque entra em ação o Conselho Federal de Educação. O Conselho Federal de Educação foi instituído em virtude da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
nacional. Então tinha o Conselho Federal e os estados, os conselhos estaduais de educação. Aliás, em São Paulo, eu fiz parte durante 11 anos. Esse conselho é que passou a ditar o esquema do ensino no país. Logo de saída, o conselheiro Celso Kelly preparou uma resolução que tomou o número, a resolução número 3, parecer 611, estabelecendo o esquema do curso, como deveria ser. Essa norma do Conselho Federal foi mal aceita. Por quê? Porque naquele ínterim, naquela época, surgiram em Brasília a Faculdade de Comunicação de Massas, com este título. Em São Paulo, a ECA, Escola de Artes e Comunicação e Artes, com 11 habilitações. A norma do Conselho Federal estatuía os cursos. Um deles, o de jornalismo, tinha como objetivo formar jornalista polivalente ou específico. Eu me lembro que, numa ocasião, os dirigentes da escola, eu já era professor, né, ficavam meio perplexos. Que história é essa de polivalente e específico? Bom, para encurtar a história, durante 15 anos, de 1964 até 1980, o Conselho Federal ficou indo e voltando, porque esse parecer e a resolução não foi aceito por nenhuma escola, sobretudo as oficiais. A Universidade do Rio de Janeiro, do Brasil, a de Brasília, Comunicação de Massa, a ECA. A ECA chegou a pedir o arquivamento do parecer e da resolução. Aí um outro conselheiro assumiu o assunto, preparou uma nova resolução que foi publicada. Essa resolução também não foi aceita. E o Conselho Federal marcava a data para implantar, quase chegando na véspera da data da implantação, ele adiava para mais tarde. Finalmente, depois de 15 anos de vai e vem, chegou-se a um acordo, saiu a última resolução definindo. O curso teria 4 anos. As matérias, o currículo seria exemplificativo. A escola teria que ter uma determinada percentagem daquelas matérias, mas tinha liberdade para acrescentar outras. E assim, o nosso curso de jornalismo passou de 3 para 4 anos. Agora, por que 4? Eu vou contar por quê. Nos concursos para ingresso de serviço público, quando a pessoa apresentava o diploma de jornalista, ele tinha menos valor que o diploma da filosofia, de advocacia, de tudo. Por quê? Porque só tinha 3 anos. Então o curso passou a 4 para igualar o valor dos diplomas, igual das outras habilitações. Essa foi a razão. Este foi um drama vivido pelos meus antecessores na direção da faculdade e também por mim, porque eu fui eleito diretor a primeira vez em 1972. Em 1972, o diretor Clóvis Lema Garcia terminava o mandato e declarou para todos nós que não tinha interesse em continuar. O doutor José Pedro Galvão de Souza, que tinha sido anterior do Clóvis, fora reeleito.
Um outro ex-diretor, Carlos de Andrade Resine, um nome famoso como diretor dos Diários Associados e como autor de 2 livros espetaculares sobre comunicação, também não tinha interesse em continuar. Nós já estávamos, nessa época, aqui neste prédio, onde perambulamos do primeiro para o terceiro, do terceiro para o outro, no fim ficamos no 5º andar, lá no fundo do 5º andar. Com 4 salas de aula, a biblioteca, a diretoria, a sala dos professores e a secretaria. Estava lá. E o resto era rádio, gazeta, era contabilidade da fundação, etc. Houve a eleição, concorreram 2 candidatos. Por coincidência, os 2 nascidos na mesma cidade. O professor doutor Antônio de Lourenço Neto e eu. A cidade é Guaranésia, cidadezinha do sul de Minas. Os 2 guaranesenos disputando o lugar. Eu ganhei a eleição por 1 voto. Ele teve 15 e eu tive 16 votos. E o doutor Otávio Frias de Oliveira, que presidia a fundação, me nomeou diretor. Então, eu comecei e me tornei, graças ao voto dos meus colegas de docência e a compreensão do, na época, presidente da fundação. Os momentos mais marcantes como diretor foram inúmeros. A minha preocupação inicial era a expansão do espaço da faculdade, que estava muito... Segundo, buscar o que se concretizou, não no primeiro, mas porque eu tive o 2º mandato, o 3º, o 4º, né? Fiquei viciado em ser diretor de faculdade, mas sempre desta. Ganhamos o andar inteiro, criamos um outro ambiente para a biblioteca, começamos a instalar os laboratórios fotográficos, os laboratórios, as redações eram apertadas, criamos mais 2 redações, a parte computacional ainda não existia, veio depois, no final. Uma preocupação muito grande com o objetivo cultural de que falava e fala o testamento do Casper. Conferencistas de renome para falar, pelo menos uma vez por mês, aos alunos da faculdade. Segundo, o curso não era mais só de jornalismo, passou a ser 3 habilitações, passaram a ser Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Então, o mundo acadêmico se ampliou. Era necessário dar a esse mundo acadêmico aquilo que eles buscavam aqui: conhecimento, especialização, vastidão cultural, e só completando os trabalhos dos professores com conferencistas de fora. Então, passaram pelas salas do auditório da faculdade notáveis de toda a sorte do Brasil. Políticos, escritores, jornalistas de renome e também até de fora. Chegamos a ter mestre de Relações Públicas da Espanha, vindo ao Brasil, falou desta faculdade. Entramos no campo cultural com o chamado primeiro encontro luso-afro-brasileiro de literatura e jornalismo. Reunidos aqui em São Paulo, e as assembleias, ou melhor, as reuniões, foram do Trianon a fina flor da literatura portuguesa. Durante uma semana, o Estadão publicava um noticiário, pelo menos de meia página, sobre a realização da Faculdade Casper Libero, com nomes dos mais conceituados
da literatura, não só de Portugal, como daqui. O primeiro encontro, então, teve esse aspecto. Projetou o nome da Casper Libero aqui na imprensa brasileira e até no exterior, porque os jornais de Portugal davam amplo noticiário. Em seguida tivemos o segundo, que foi 4 anos depois no Porto, aí realizamos o terceiro, no ano 2000. Eu e o colega João Alves das Neves, que era português de nascença e que fora correspondente do Estadão em Paris durante 30 anos, organizamos o terceiro encontro luso-afro-brasileiro, com delegações de todos os países, é claro, Portugal, de fala portuguesa no mundo. Estiveram aqui 1.094 participantes. Foi outra vez, uma semana, e as reuniões eram todas aqui neste prédio. O resultado deste terceiro encontro foi reunido em 2 volumes impressos ou melhor, editados, para não ficar impresso, imprensa nacional, imprensa estadual, do Estado, que era presidido pelo ex-aluno nosso, Kobayashi. O Kobayashi foi além. Quando nós estávamos na fase da organização do terceiro encontro, nós fomos lá chorar que estava faltando dinheiro. E ele nos deu, ao terceiro encontro, um auxílio de R$50 mil, que nos permitiu fazer uma coisa como se deveria fazer. E depois imprimiu os anais também de graça. São os 2 volumes que tem aí na biblioteca e que marcaram época como realização cultural, cumprindo, assim, um dos objetivos da Fundação, a parte cultural. Os momentos mais marcantes, portanto, da minha direção foram esses que acabei de relatar, a preocupação em promover reuniões mensais de nomes de destaque para aumentar a cultura dos nossos alunos, a criação do curso Interna Corporis de mestrado e especialização. Este curso havia sido iniciado em 1958 pela diretoria da época, mas parou em 1965, 66, ele foi interrompido. As razões, eu não me lembro quais foram, ou elas não foram divulgadas. Em 72, quando assumimos, vamos recompor e restabelecer o curso de mestrado. O próprio professor Antônio de Lorenzo, que eu já mencionei, organizou todo o esquema do novo curso de mestrado Interna Corporis e especialização. E assim voltamos a ministrar um curso de pós-graduação que prossegue até hoje e que passou a ser uma entidade à parte e de relevo dentro do esquema da Faculdade Casper Libero. Nossa atuação como diretor se caracterizou sempre por um plano que agora já está concretizado, de expansão e de equipamento da faculdade para que ela pudesse cumprir cada vez melhor o seu papel. E após uma visita que eu fiz há uns 2 meses às novas instalações da faculdade, e pelo que eu conheço de escola de jornalismo de Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Bahia, Recife, a faculdade Casper Libero é a mais bem equipada e instalada do país. É só alguém visitar a época e comparar com o que foi feito na administração da Tereza Vitale. Uma digna e esforçadíssima e competente substituta quando eu tive que parar, porque a saúde não ajudava a ser o que eu gostaria de ser
sempre ter sido. Não sei se há algo a acrescentar, a não ser o meu agradecimento pela honrosa distinção deste convite para fazer um depoimento em que eu tinha até preparado por escrito uma série de itens e não usei nada. Fui falando de improviso, porque a memória, não obstante os meus 95 anos de idade, como eu costumo brincar, do umbigo para cima está tudo ótimo no corpo. E acredito e espero ter satisfeito os propósitos que norteiam esta série de gravações que eu gostaria depois de receber com o meu profundo agradecimento à superintendência e à presidência da Fundação pela maneira como me trataram ao longo de 61 anos, 2/3 da minha vida, que a casa de Casper Libero era a minha segunda casa, ou a primeira em alguns aspectos. Muito obrigado.